Nós sabemos que o homem parece ter desbravado todo o planeta Terra, não é mesmo? Todos os continentes e animais parece que já faz parte do nosso conhecimento. Com todo o conteúdo que aprendemos por via internet, nas nossas aulas de biologia, na escola de modo geral, parece que o nosso conhecimento ele já chegou até o ápice. Bem, pensamos que já sabemos até de tudo, né? Mas, bem, não é o que parece. Hoje eu vou falar sobre 10 animais que eu não acredito que você talvez tenha visto por aí, ou que você já tenha visto em algum lugar pela internet, só se você de fato é um bom curioso assim como eu e começou a pesquisar um pouco mais sobre. Vem comigo! Número 10. Hoje eu quero falar para vocês sobre o porco mangalista, mais conhecido como porco com pele de ovelha, ou porco-ovelha, sei lá, eu achei esse nome engraçado. O local onde você consegue encontrar esse porco com uma pele, com lã, não sei muito bem o que é, meio enrolado, você consegue encontrá-lo na Hungria, onde ele foi descoberto no meados do século XIX. Ele se assemelha bastante a uma ovelha por conta da sua pele ser encaracolada. A lã pode ser vermelha ou preta, mas esses bichinhos geralmente eles costumam ser loiros. Essa é a última espécie de porco-ovelha, né, que vai apresentar esse tipo de pelagem. Além do mais, ele quase foi extinto por meados de 1970, onde na Hungria você só conseguia encontrar em média 200 animais assim com essa tipo de pele misturado com lã, e ela tem um sinônimo muito encaracolado, acho que vocês viram, né, na imagem que mostrou anteriormente. Então é bem diferente, né? Eu particularmente nunca tinha ouvido falar. E me trouxe um pouco de curiosidade quando eu comecei a pesquisar um pouco e ver os porcos assim com a pele de ovelha. Cara, eu achei bem diferente. E sabe qual é o maior? Esse porco ele quase foi extinto por conta da sua carne ser extremamente saborosa, segundo os húngaros, né? Felizmente, hoje em dia existem instituições que acabam cuidando um pouco desse porco, até porque ele é um porco bem diferente, né, na região da Hungria. Hoje em dia, o futuro do mangalista ele é muito promissor, até porque essas ONGs e essas instituições elas criaram granjas para poder tentar preservar ao máximo esse tipo de porco, até porque ele é visto hoje ainda na Hungria. E acreditem, ao redor da Europa existem instituições que criaram de fato uma proteção para esse porco-ovelha. Número 9. Agora eu vou falar para vocês um pouco do macaco dourado com nariz arrebitado. O nome dessa espécie ela é chamada de roxelana e tem muita história interessante sobre essa espécie. Acredita-se que esse nome ele foi originalizado para esse tipo de macaco por conta de uma cortesã da época. E ela, supostamente, ela era uma nariguda Solimã, um sultão do Império Otomano do século XVI. Eu fico aqui pensando como é que ela reagiria se fosse nos dias atuais, se ela ainda estivesse viva, né? Como ela seria... Será que ela ficaria feliz com esse tipo de homenagem? Porque eu particularmente não ficaria. Uma outra curiosidade sobre eles é de fato a diferença entre o macaco macho e o macaco fêmea. Os machos geralmente são 2 vezes mais pesados e com maior tamanho do que de fato das fêmeas. E também eles acabam possuindo uma coloração um pouco diferente. As fêmeas geralmente ela tem tons mais escuros na região da testa e na parte superior do corpo. Os filhotes possuem uma pelagem tão clara que elas chegam a parecer brancas sob a luz do sol. Número 8. Agora vamos falar sobre o sagui imperador. Você já ouviu falar sobre esse? Esse carinha ele parece muito um ancião oriental. Ele me lembra muito o Senhor Miyagi, vamos assim dizer. Mas agora eu digo pra vocês que de fato eles só foram apelidados assim porque eles lembravam muito um imperador da época. E o nome desse imperador era Guilherme II. Bem, uma ótima homenagem, não acham? E o detalhe muito importante, pessoal, sobre esse macaco sagui é que ele pode ser encontrado aqui em nossa floresta amazônica. Pessoal do norte aí, ó, comenta aqui embaixo se vocês já tiveram a oportunidade de ver esse sagui pessoalmente e conta pra gente quais são as características fundamentais dele. Um outro detalhe é que o tamanho médio dele hoje chega a ser 26 centímetros. Porém, ele tem um outro detalhe também diferente, né? A cauda dele pode chegar até 40 centímetros, maior do que ele de fato, e ali quase uma régua de 15 centímetros também para poder complementar a diferença da cauda para o tamanho dele de fato. O sagui imperador, geralmente ele costuma andar em bando, onde ele consegue andar ali entre 4 a 20 saguis, e geralmente numa gravidez eles podem chegar até a dar 2 saguis por vez. E sua alimentação ela não é totalmente baseada em apenas frutas e folhas. Os saguis eles podem chegar até a comer sapos, caracóis e passarinhos menores também. E agora vamos falar sobre o número 7, a Mara patagônica. Já ouviu falar sobre esse? A Mara patagônica, ela parece um bicho um pouco misturado ali entre canguru e coelho, diferente, né? E acredite, um outro fato muito importante sobre ele é que ele é considerado o 4º maior roedor do mundo, atrás apenas do porco-espinho. Em segundo lugar fica a capivara
e, em primeiro lugar, o castor, sendo que ela só pode ser encontrada em apenas as terras dos nossos irmãos, né? Fica na Argentina a localização dessa espécie um pouco diferente. Existem vários fatos interessantes sobre essas espécies. E uma delas é o seguinte, lembra no início do vídeo quando eu falei para vocês que esse animal, ele parece uma mistura de coelho com canguru? Então, só que eles quando se sentem ameaçados ou são assustados, eles acabam emitindo barulhos que se assemelham muito a porcos, né? Quase que eu esqueci. Um outro fator também sobre ele é que quando ele se sente ameaçado, ele pode pular até 1,80 m. Cara, isso é muita coisa. Eu, particularmente, tenho 1,70 m e eu não sei se eu consigo pular 1 metro de altura. Será que algum de vocês consegue pular essa altura de 1,80 m? Será que tem algum atleta aí? Número 6. Agora eu vou falar para vocês um pouco sobre a vaca felpuda. Na verdade, há vários segredos por trás dessa vaca bem diferente, né? Fofinha, vamos assim dizer. Não pertence a um tipo ou protótipo de vacas novas. São derivadas de vacas que já existem, tanto de raças mais conhecidas. São cuidadas de um jeito um pouco diferente, né? Cuidadores que lavam, que secam e que cuidam desse pelo, dessa pelagem, né? Para que ela se mantenha assim com essa aparência mais felpuda de fato. Isso é extremamente necessário cuidar dela por meses, anos, para que ela crie essa pelagem que fica um pouco mais felpuda e se assemelha até a uma pelúcia gigante, né? No mundo real, vamos assim dizer. Esse processo ele é principalmente feito para exposições. As vacas elas podem demorar até 2 horas para poder se arrumar. Não. Se arrumar não. Se arrumem, né? Geralmente são usados spray fixadores, né? No caso esse é testado em animal pelo visto, né? Para poder fixar a sua pelagem. Tem óleos naturais para que a pele se mantenha mais brilhosa. Parece que essa vaca está sendo até bem mais cuidada do que eu. 5. Vou falar para vocês sobre a cabra falconeri. Você vir uma criatura dessas e você vai lembrar mais ou menos de um animal, um saca-rolhas na cabeça gigante, e é bem diferente. Ela também é chamada de cabra selvagem da Índia. Elas podem chegar a um comprimento total até a cabeça de 1,60 m. Um grande fator muito diferente dessa cabra é que o seu chifre ele chega até 1,80 m de comprimento. Portanto, isso só ocorre geralmente com os machos. Geralmente costumam usar os chifres para um combate, mais ou menos quando eles estão próximos do acasalamento. As fêmeas elas têm chifres bem menores. É facilmente reconhecido a diferença, né, de um macho para a fêmea, porque a fêmea ela só tem um chifre de um tamanho de 25 centímetros. É menos que uma régua, né, de 30 centímetros. Essas cabras elas são extremamente veganas, tá? Elas apenas comem folhas, frutas, se alimentam também de grama e também de flores. Número 8, vou falar para vocês um pouco sobre o cão guaxinim. O guaxinim ele já parece ser um pouco mais normal, né? Ele parece de fato um guaxinim. Está na família bem próxima dos cachorros. Gente, esse animal é o que afinal? Ele é um guaxinim ou ele é um cachorro? A classificação do cão guaxinim é canídeo. Sim, os seus familiares ou primos mais próximos comerão cachorros, esposas, no caso cães mais domésticos, né? Engraçado que ele não tem nada relacionado a guaxinim. Diferente, né? Os guaxinins são geralmente monogâmicos, então eles casam entre si e automaticamente o macho e a fêmea eles estão muito em comunhão. Nessa comunhão, eles acabam criando os seus filhotes praticamente juntos, não tem tanta diferença de criação entre outros animais. E o pai ele é mais para caça e a mãe geralmente é mais para cuidar. Entendem muito bem essas tarefas. A fêmea está grávida, o macho ele acaba presenteando-a flores com um presente bem romântico, né? Bem, mas ninguém nunca viu isso acontecer, então de fato pode ser uma mentira. Além disso, esses animais são os únicos da família próximo a de cães que têm um curto período de hibernação. O mais incrível é que eles geralmente costumam dormir em pares, nunca sozinhos. 3. Agora eu vou falar para vocês sobre o atobá de pés azuis. Essas aves, elas são encontradas nas Ilhas Galápagos. Geralmente elas podem parecer um pouco desajeitadas em terras, mas elas são excelentes no ar e também até no mar. O ritual de acasalamento dessas aves, elas são um pouco diferente e até complicado. Para atrair uma fêmea, os machos geralmente eles fazem alguns passos, dança, né, e até um pouco desajeitados, tirando dos pés, e eles fazem um movimento que é chamado de apontar céu, onde eles geralmente levantam o umbigo para poder cantar e atrair a fêmea. E se a fêmea gostar da dança e também do canto, aproxima geralmente desse pássaro, ela encosta o bico dela
nele e então ela se junta à dança. A coloração dos pés azuis, ela indica que esse pássaro, ele é um pássaro completamente saudável. A dieta dele geralmente ele é voltada mais para peixes. Isso indica um sistema imunológico, cara, quase perfeito. Ele tem esses pés azuis e essa é uma característica muito forte desse tipo de pássaro, que leva o nome dele, né? Número 2. Vou falar um pouco para vocês sobre o colugo malaio. Já ouviu falar sobre esse? Cara, esse ele se assemelha muito, com certeza ele tá na família do morcego, porque ele parece muito um morcego zoiudo. Bom, seu nome diz outra coisa, não diz isso. Ele também é conhecido como lêmure voador, mas ele não é nem um lêmure e nem voador. Não dá pra entender por que desse nome. Isso aqui é um recado para quem elabora os nomes, tá? Eles precisam melhorar isso. O motivo desse nome é que ele possui uma membrana onde ele consegue planar entre árvores, semelhante a um esquilo voador. E esse tipo de membrana, ela permite que ele se locomova a árvores mais próximas. O paradoxo desse animal, que pesa entre 1 e 2 quilos, apesar dele viver numa árvore, ele não é um bom escalador. Então ele não é um lêmure, não é um bicho voador, ele não é um bom escalador. A única vantagem dele é que ele sabe planar. Pô, deve ser muito bom, né? Você ter todos esses nomes e características e só planar entre árvores. Agora eu vou falar para vocês um pouco sobre a mariposa venezuelana. Já ouviu falar sobre esse? Essa mariposa, ela é um pouco recente. Ela foi descoberta apenas em 2009 e foi encontrada em território venezuelano. Então por isso esse nome, claro, né? Cá entre nós, esse bicho parece muito um Pokémon, né? Uma curiosidade é que insetos geralmente eles não precisam ter pelos grandes. O sangue dele é frio. É diferente de um animal, por exemplo, um cachorro, que ele precisa ter uma pelagem grossa por conta do seu sangue ser quente, né? É bem óbvio. Insetos geralmente têm sangue frios. Então eles não têm por que terem pelos para poder manter o seu aquecimento corporal. Provavelmente para algum tipo de proteção ou de senso de ambiente. Mas geralmente, como essa espécie ela é tão nova, bem pouco se sabe sobre ela. Só podemos adivinhar de fato quando tivermos a experiência de tocá-la. Mas eu não tenho muita curiosidade sobre isso não. Bom pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo aqui sobre curiosidade. Tem um pouco mais para vocês sobre animais curiosos. Será que você já conhecia algum desses animais que eu acabei de citar para vocês? Se sim, comenta aqui embaixo qual deles e qual foi o mais diferente até agora. Espero que tenham gostado de saber um pouco mais sobre esses animais fascinantes. Se gostaram, não deixe de deixar o like no vídeo e não esqueça de se inscrever no canal, para que a gente possa falar sobre mais coisas curiosas. Valeu!